Bom dia, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, quem Jesus, todo louvor, toda honra e toda glória. Que essa semana que se inicia, já que nós estamos no segundo dia da semana, por ser segunda-feira, desejo a você que o Espírito Santo venha trabalhar aqui na sua mente, alcançando o seu coração, que esta palavra, sim, essa palavra é poderosa, o Evangelho é o poder de Deus, possa transformar as áreas que só Ele, o nosso Deus, pode transformar, ou nos colocando na rota da vitória, nos tirando de todos os embaraços. E falando nisso, eu separei o capítulo 12 de Hebreus, verso 1 e 2, eu quero aqui rapidinho compartilhar isso com você. Antes, se você puder sentir no seu coração, já compartilha. Deixa as pessoas conhecer mais desta palavra, como eu e você vamos conhecer agora. Vamos aprender junto. E juntos, querido, podemos semear esta palavra, que é o poder de Deus. O livro de Hebreus, capítulo 12, diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos sim, em nome de Jesus, com perseverança, a carreira que nos está proposta. Olha o 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aleluia. Queridos, essa palavra tem tudo a ver com você, comigo, como gosto de falar, que estamos lutando a cada dia contra o pecado. Todos os dias, você pode parar para pensar, analisar, que em algum momento da sua história, da sua vida, alguém se levantou, usado pelo inimigo da sua alma, para tentar te paralisar. Que você perdesse o desejo de seguir o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Alguém que pronunciou alguma coisa, falou alguma coisa, te magoou, colocou algo que, diante de alguma situação que não foi verdadeira, enfim, muitas coisas podem vir na sua mente. Mas o escritor aos Hebreus faz você refletir no capítulo 11 de Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus, quando ele cita aqui, ele mostra para mim e para você que aquelas pessoas que são citadas como heróis da fé, ele mostra que aquelas pessoas também falharam, erraram, são pessoas limitadas. Não são pessoas, por exemplo, que muitas coisas têm tudo a ver para seguir como exemplo, mas sabendo eu e você que estas pessoas, como eu, como você, também falharam. Ou seja, em algum momento elas também, infelizmente, se sentiram embaraçadas, não puderam seguir livremente até que o nosso Deus pudesse livrá-las de tudo que foi colocado diante delas. Por exemplo, se você pega aqui qualquer um dos citados no capítulo 11 e buscar sua história de vida, você vai ver que em algum momento eles falharam. Eles erraram também, mas tiveram de Deus o seu perdão, porque eles colocou diante de Deus um verdadeiro arrependimento. Então, o autor aqui no capítulo 12, para a gente entender um pouquinho, ele compara a minha, nossa vida, como uma corrida de longa distância. De longa distância. Por exemplo, os corredores aqui cristãos se encontram rodeados por uma grande nuvem de testemunha, os heróis da fé, no capítulo 11. E estas testemunhas citadas aqui não são espectadores cristãos, gente, que apenas, vamos dizer assim, observaram a conduta de outros cristãos, mas aqueles que de fato, os heróis da fé, eles deram testemunho através do seu exemplo de vida. Os cristãos aqui citados só podem correr bem esta carreira que a minha e você é proposta. Lembra, uma carreira ou uma corrida de longa distância. Então, você ainda e eu estamos ainda correndo, buscando, em todos os momentos,
concluir até aquele grande dia que eu gosto de falar, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Então, querido, os cristãos só podem correr bem esta carreira da vida se deixarem de lado tudo que o impeça, olha bem, de empreender o melhor de si. Consegue já entender um pouquinho? Então você, hoje, tem diante de Deus uma escolha: ou para ou continua. Se eu parar, você está sujeito a tudo que a Bíblia nos ensina, tudo que ela revela. E ela revela que aqueles que chegarem até o fim, perseverar até o fim, sabe, diante de qualquer situação, não abrindo mão, lutando, pelejando, segundo o que a Bíblia ensina, você terá o direito à coroa da vida, terá o direito à vida eterna com Deus. Mas, por exemplo, se você em algum momento, até hoje, de repente você acordou e falou: olha, para mim já deu, chega, basta. Querido, nós temos grandes exemplos na palavra de Deus. Nós temos grande exemplo de homens que sofreram, foram lançados nas covas dos leões. Homens que tiveram que demonstrar, mesmo sabendo que poderiam até perder a vida. A sua existência seria exterminada, eliminada da terra. Jogado ali, em meio a uma situação que para o corpo humano seria impossível sobreviver, aquela fornalha de fogo, e aonde a Bíblia cita o quarto homem. Tudo que você buscar diante de Deus, diante do Senhor Jesus, tudo aquilo que você buscar está nesta palavra, revelando que Deus está com você, que Deus está comigo em qualquer que seja a situação que hoje você esteja vivendo. Agora, esta maratona que é citada aqui, requer de mim, de você, algo que talvez você nunca parou para pensar. O que ela requer? Perseverança, gente. Persistência, esforço contínuo, não apenas uma curta arrancada. Esse é o problema. Alguns, infelizmente, dá aquela arrancada. É o primeiro amor, pronto para tudo, para fazer tudo. Se doa. Está envolvido em tudo aquilo que diz respeito àquela casa de oração pela qual talvez você esteja inserido. Mas aqui mostra que se você não tem perseverança, meu Deus, se você não é uma pessoa persistente, em algum momento pode se levantar uma tempestade. Em algum momento os ventos podem soprar contra a sua vida espiritual. E aí é onde você tem que estar firmado na rocha, e a rocha tem nome, graças a Deus por isso, chama Jesus Cristo de Nazaré. Hoje, Deus te chama para mais perto dele. Você está um pouco longe, se aproxima dele através da oração, se aproxima, através de um louvor, adoração. Se renda ao Senhor Jesus, deixa Deus tomar a sua frente. Coloque isso diante do Senhor. Entregue tudo para Ele. E fala para Ele: olha, Senhor Jesus, eu tenho que admitir que este dia, por exemplo, eu estou com meus pés cansados. Que este dia, Senhor Jesus, a canseira está tomando conta de mim. Mas, Senhor, seja agora, os meus pés, aleluia, que glória a Deus, hein? Seja agora as minhas mãos, seja agora o meu falar. E Deus, através do Espírito Santo, gente, vai lhe conceder esta graça. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem exemplos do capítulo 11, como eu falei, de pessoas que verdadeiramente se entregaram à vontade de Deus. E a recomendação do escritor de Hebreus é que devemos correr nossa carreira olhando o autor e consumador da nossa fé. Para quem que você está olhando? De quem que você está buscando exemplo? Eu busco somente na pessoa do Senhor Jesus. Alguns ficam tão vidrados na pessoa humana, na pessoa que muitas vezes, por ter um êxito de ajuntamento de muitas pessoas, parece que aquela pessoa ela é exemplo para tudo. Tome cuidado, porque a Bíblia já recomenda para quem eu e você deve olhar. Ele, tendo conhecimento, sabendo o que ia acontecer com ele, ele não abriu mão, ele foi até o fim. E o fim foi aquela cruz que é sua, que é minha. Ele tomou aquela cruz, tomou o meu lugar. O fim é que ele pôde, no momento exato, dar um brado de tetelestai: venci, está consumado.
dando a você um direito que você não tinha, nem eu tinha. Nós não tínhamos esse direito. Que direito? A vida eterna. A vida eterna. Aqui o escritor, gente, ele queria sim trazer à tona que o exemplo dos heróis da fé são sim motivadores para nós. Mas, olha lá, porém, mesmo com essa linda história, ou seja, cada um tem uma história maravilhosa, mas cada um deles, todos eles, sem exceção, todos eles citados no capítulo 11, falharam em algum momento, mostrando as suas limitações. Então, para quem que eu devo olhar nesta manhã? Para quem você deve olhar para que essa semana seja vitoriosa, para que você tenha êxito naquilo que você propôs a fazer, e coloque isso, que se você de fato tem um planejamento, colocou ou propôs a fazer, na mão daquele que tudo pode. Entregue projeto, família, sonhos, coloque diante de Deus, porque Deus está olhando para você hoje, neste dia, e para mim também. Eu já coloquei, gente, na mão daquele que tudo pode. Aquilo que está aqui no meu coração, aquilo que eu sei que Deus há de fazer, porque Ele te escolheu, me escolheu, e a gente, como eu gosto de falar, nós, querido, vamos povoar o céu. Dê glória a Deus por isso. Agora aqui, gente, já temos aqui uma explicação, e essa explicação é tão simples. Não olhe para isso, não olhe para aquilo, não foque ali, não foque lá, mas consiga agora nesta manhã dizer: ah, Senhor, eu vou olhar somente para Ti. Tu és o meu foco, Tu és a minha esperança. A motivação que eu tenho que ter, a motivação que de fato você tem que ter neste dia, para a glória de Deus. A motivação tem nome: qual? Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi até o fim, vencendo, deixando exemplo de como podemos seguir os seus passos. Aleluia! Portanto, querido, vamos deixar a fé de nossos irmãos. Qual? O que estão sendo citados no capítulo 11 de Hebreus, glória a Deus. Então vamos deixar a fé dos nossos irmãos, sim, até nos motivar, mas tendo como modelo ideal e exemplo, gente, a quem devemos seguir neste dia, que Deus permite a você, a mim e a você a viver, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, capítulo 12, verso 1 e 2, já mostra qual é a solução para isso que você estava indagando, para essas coisas que aconteceu com você ou está acontecendo. Ei, olhe para Jesus, o nosso consumador, aquele que de fato vai conceder a mim e a você a vitória através do que a Bíblia nos ensina, que é a fé. Então, Hebreus capítulo 12, a gente aprende algumas coisas aqui, e eu quero falar rapidinho para você guardar no seu coração. Deus nos chama para correr com persistência a corrida na qual Ele nos colocou. E esta corrida a qual Deus nos colocou é a vida cristã aqui na terra, sendo exemplo e buscando ser exemplo na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, todos nós que somos discípulos do Senhor Jesus, Paulo traz um grande exemplo, porque ele como líder, Paulo aqui ele fala, o apóstolo Paulo, ele comparava a sua própria vida e serviço a uma corrida, como está lá em 2 Timóteo, capítulo 4 e verso 7. Em Atos 20, o verso 24, por exemplo, está escrito, ele dizendo: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi, aleluia, do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, a graça de Deus. Em Gálatas, por exemplo, se você quiser anotar, Gálatas capítulo 2, verso 2, está escrito: e subir por uma revelação, lhes pus o Evangelho que prego entre os gentios, e particularmente
aos que estavam em estima, para que de maneira alguma, a segunda palavra, não corresse e não tivesse corrido em vão. Aí está a questão. Tem muita gente, dá aquela largada, aí vem os obstáculos, aí vem ventos ao contrário, palavras que são citadas, cria-se um reboliço, uma tempestade. A pessoa vem de continuar focando em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele começa a observar o vento, ele começa a observar as águas, os ventos, as palavras que são citadas para tentar paralisar, porque por trás disso é um espírito de inveja. E esse montão de água, essas águas, as pessoas que estão à sua volta, são às vezes aquele obstáculo justamente para você persistir, perseverar e continuar. Há tanto exemplo, e um desses exemplos que não está aqui, que Deus trouxe à minha memória, o Espírito Santo, nosso melhor amigo, glória a Deus, é aquela mulher, gente, que sofreu 12 anos, investiu tanto, todos os seus recursos, até que um dia ela colocou diante de Deus tudo ou nada, tudo ou nada. Ela não podia sair do seu lar, ela não poderia se afastar do seu recinto. Segundo a palavra de Deus, aquilo que era colocado diante dessa situação é que ela se tornou, por causa daquele sangramento, uma pessoa impura. Mas ela não teve escolha, ou é tudo ou nada. Eu vou ter que enfrentar esta multidão de pessoas. Eu vou ter que chegar diante daquele que está lá, tão distante, mas se eu apenas tocar na orla do seu vestido, eu tenho certeza, ela tinha essa certeza, essa convicção, eu vou ser curada. Gente, ela colocou a sua própria vida em risco, mas ela focou naquele que tudo pode. Ela olhou firmemente, ela avançou, chegando na pessoa de Jesus, ela toca, e quando ela toca, ele para. E ele diz: alguém me tocou. Como assim, Senhor Jesus? Essa multidão, essas pessoas. Não, essa pessoa que me tocou, o toque é diferente. Esse toque tem fé. Esse toque tem ousadia. Esse toque tem o tudo ou nada. E ela conseguiu, foi o tudo. Porque de mim saiu virtude. Porque de mim saiu poder. E essa pessoa que tocou, com certeza, o que ela recebeu. Ela recebeu algo que ela realmente colocou no seu coração. E a decisão dela era ser curada. Ela foi curada. E Jesus começou a indagar. E de repente ela veio e confessou: fui eu, Senhor Jesus. Aleluia! Por isso que eu falo para você, gente, persistência, sabe, perseverança, não desistir por ninguém, por nada, não pare, porque quem te escolheu, quem te chamou, desde aquela corrida da vida, olha onde eu estou indo, na corrida da vida, tanto eu como qualquer pessoa existente já é um vencedor, porque era milhões e milhões de espermatozoides, mas você, no meio daqueles milhões, Deus falou: é esse. É você, é esse que sou eu, é esse que é também você, meu querido, que entrou agora. Você também já é um vencedor. Então ali na corrida da vida, dessa existência, Deus permitiu a nossa existência. Agora, querido, tira o foco dessa situação, tira o foco dessas coisas que tentam te paralisar. Outra coisa importante para nós fechar, primeiro ponto aqui já deixei, agora o segundo ponto é esse. Nós podemos correr com perseverança quando adotamos a estratégia de Jesus, de colocar o nosso foco na alegria futura, como está dizendo aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca, melhor dizendo, da alegria que lhe estava proposta. Ele já tinha entendimento, ele tinha esta compreensão, e glória a Deus por isso. Eu não sei se você consegue entender, mas eu estou orando a Deus para que você hoje tenha de Deus esta alegria. Qual? Esta alegria de perseverar, quando nós adotamos a estratégia de Jesus de colocar o foco na alegria futura. E qual é a alegria futura? Nós vamos povoar o céu. Nós temos esse direito conquistado por Jesus naquela cruz.
E glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, porque esse dia está chegando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O relógio chamado Israel está caminhando. E quando menos esperar, você, eu, todos nós, escolhidos por Deus, vamos sair daqui, vamos ser tirados daqui e iremos povoar o céu. Para nós fecharmos, glória a Deus. Jesus aqui, Ele serve como seu exemplo. Ele é o nosso exemplo em como correr a corrida e vencer. Ele, Jesus, Ele tem essa qualificação em primeiro lugar. Ele é o pioneiro que terminou o percurso. Ele terminou o percurso como vencedor. O que aprendemos aqui com Jesus é suportar a miséria ao focarmos a alegria. O que aprendemos aqui é rejeitar toda palavra contrária. O que aprendemos aqui é não dar ouvido para fofoca ou mexerico. O que aprendemos aqui é lutar contra o pecado, porque a alegria futura está com Jesus para todos, sempre, sempre. Eu digo amém. A alegria futura aqui, gente, ela inclui a formosura, como está em Apocalipse capítulo 21, verso 2 e 4, Apocalipse capítulo 18, ou aliás, verso 18 e Apocalipse capítulo 22, verso 1. Espero que você tenha entendido. Eu vou repetir, Apocalipse 21, o verso 2, 4 e 18, agora ficou melhor. Apocalipse 22, 1. Ou então aqui ainda inclui esta corrida, essa alegria futura, uma intimidade como é registrado em Apocalipse capítulo 21, o verso 3, o verso 7 e 16. Ou agora aquela vida que eu almejo, que você almeja, que é a vida eterna, uma vida de alegria em Cristo Jesus, como está em Apocalipse capítulo 22, o verso 3 e 5. Fecho nesta manhã, glória a Deus. Fecho em dizer a você, meu querido, não desista por ninguém e por nada. Continue nas pegadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a conclusão do capítulo 12 de Hebreus 1 e 2 é essa: Deus te chamou, Deus me chamou para correr com perseverança. Devemos todos nós, escolhidos de Deus, colocar o nosso foco. Oh, que palavra do céu! Olha só, coloque, eu já estou atento, aleluia. Então, devemos colocar o foco na alegria futura, gente, seguindo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, como no fundo do louvor, toda honra, toda glória, sim, todo poder, toda majestade. Ele é o nosso maior exemplo. É a Ele que eu e você deve sempre focar, buscando o exemplo que Ele nos deixou. Por isso que o seu dia seja um dia abençoado. Que hoje Deus mude, tudo tem que ser mudado. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Que o Senhor adentre no seu lar, arrancando tudo que não provém dele. Que Ele, através dos seus anjos poderosos, com espada de fogo, peleje essa guerra. E que você brade um louvor de vitória no nosso, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois é Ele que toma a frente hoje. A Ele, como diz o louvor, honra, glória, poder e majestade. Que este dia, eita meu Deus, você possa dizer que Jeová Nissim é a sua, é a minha, é a nossa bandeira da vitória. Amém? Aquele abraço do Espírito Santo. Beijo no seu coração. Quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, aqui da cidade de Osasco. Quiser deixar seu pedido de oração, meu querido, agradecimento, testemunho, sentir no coração compartilhar, faça isso. E nos apresente também oração, pois sou muito grato a Deus, porque eu sei que cada intercessor que Deus levanta, os meus passos seguirão muito mais distante, porque eu sigo as pegadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe. Shalom.